Boa noite, seu Flávio. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que estão chegando aqui. Mais uma live. Mercedes, boa noite. Rosimeire, boa noite. Rosineide, boa noite. Irani, boa noite. Sejam bem-vindas. Elisângela, Raquel, boa noite. Manda o meu abraço para o Adriano, para a Rafaela. Luiz Marcelo, boa noite. E a todos que estão aqui conosco, uma abençoada noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do GAEFA. Hoje, quinta-feira, como de costume, a nossa reunião do Pinga Fogo, perguntas e respostas, onde vocês comandam hoje a reunião, né? Ivali, boa noite. Elisângela, boa noite. Fábio, seu José, boa noite. Pedro, boa noite. Vanice, minha irmã, boa noite. Silmara, seja bem-vinda. Ana Cleide, Bernadette. Mário, meu irmão, boa noite. Seu Macir, Licélia, seja bem-vinda. Fátima, Dirceia e a todos os irmãos que estão aqui conosco, sejam bem-vindos. Daqui 4 minutinhos a gente já vai iniciar. E como eu havia falado, hoje a reunião de Pinga Fogo, perguntas e respostas. Nós, há algumas semanas, eu acredito que 1 mês e meio aproximadamente, recebemos da espiritualidade superior uma orientação quanto à disciplina do horário da reunião de quinta-feira, em que eles nos passaram que deveríamos, como habitualmente, iniciar às 8 horas, às 8h45, das 8 horas às 8h45, 15 para as 9, podem fazer as perguntas que forem, a gente vai respondendo. E aí eu peço a compreensão de vocês, como vocês estão tendo conosco nessas últimas semanas, sempre tiveram, de às 8h45, 15 para as 9, suspenderem as perguntas, para que eu tenha tempo até as 9 horas de responder as perguntas que ainda ficaram. Porque às 9 horas eles nos orientam que é para encerrar as questões e partir para a segunda etapa, que é a das vibrações pelos necessitados e a vibração do passe e da fluidificação das águas. Então, como tem dado muito certo ao longo dessas semanas todas, desse 1 mês e meio, graças a vocês, o carinho de vocês, convido mais uma vez vocês a essa gentileza, né? Mas até 15 para as 9, 8h45, fiquem à vontade para fazer todo tipo de pergunta, tá? Faltam 2 minutinhos, já convido também a já separar lá o seu copinho ou garrafinha com água e ao final será fluidificado. Lembrando também que todos aqueles que nós sabemos necessitar de vibrações, logo após as 9 horas, logo após as questões, nós faremos uma vibração especial por elas. Aqueles que eventualmente quiserem colocar o nome no comentário, podem colocar. Aqueles que quiserem mentalizar também pode, não tem problema nenhum. As equipes espirituais de socorro, de auxílio, estarão amparando e abençoando a todos eles, tá? Bom, 1 minutinho para a gente começar. Marina, boa noite. Denise. Ângela, boa noite. Celina, boa noite. Kátia, boa noite. Luiz Miguel, boa noite. Marcelo, boa noite. Janice, André, Giovana, boa noite.
Yarinha, minha prima, boa noite. Maria Ângela, Maria Cristina, boa noite. Luzia, Eli, Luísa, boa noite. Ronei, boa noite. Bom, meus irmãos, vamos iniciar então? Como sempre, com uma prece. E aí eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, a bênção, a proteção, o auxílio necessário para as nossas dificuldades íntimas e ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar o caminho rumo a nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, então vamos lá? Iniciando a nossa reunião, podem iniciar as questões, tá? Eu só vou voltar um pouquinho aqui para ver se não ficou nenhuma para trás. Não. Então agora fica a critério de vocês, tá? Aguardando as questões aí para que a gente possa iniciar. Rosineide, boa noite, minha irmã. Obrigado pela pergunta. Os animais vieram para evoluir como nós? Tenho um que era super sistemático. Está doente e mudou sua atitude. Está mais confiante e amável. Parece que sabe o que está acontecendo. Bom, Rosineide, na verdade, esse é um assunto um pouco controverso dentre os espíritas. Não que seja um assunto controverso para a doutrina espírita, mas para aqueles que são espíritas, né? A questão dos animais é muito clara na doutrina espírita. Os animais são espíritos, entre aspas, né? Que como nós evoluem, né? Lá na base da doutrina espírita, nós sabemos que existe a lei de evolução. Todo o espírito, ele evolui. E para evoluir, ele passa pelos vários reinos da natureza, inclusive o animal. Mas, para que não haja confusão ou interpretação errada, Kardec, nosso codificador, coloca que, enquanto esse espírito, entre aspas, não chega na fase humana, ou seja, ele está até a fase animal, ele não é chamado de espírito, mas sim de princípio inteligente. É como se a alma do animal fosse um embrião, que ainda não é o corpo completo, mas ao longo da gestação ele se tornará. Então os animais têm sim um grau evolutivo, têm uma alma, evoluem, desenvolvem-se encarnação em encarnação, e a fase animal mais evoluída é o cão, segundo André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, o penúltimo capítulo da segunda parte do livro. Ele fala dos animais mais evoluídos na escala do reino animal, tá? Então, com certeza, o seu cachorrinho pressente sim, né? E evolui sim, tá? Vamos lá. Pedro, obrigado pela pergunta. Iaú, o nome Iaú
referindo-se como sendo o nome de Deus. Yahshua, como sendo Jesus, é descrito onde? Na verdade, Pedro, assim, pelo meu conhecimento, né, Yahshua é Jesus em aramaico. Aramaico é uma língua utilizada na época pelo povo hebreu, que é uma corruptela, é uma língua derivada do hebraico, que era a língua original. Tá? Então, o Yahshua o significado dela é Jesus. Yahshua, né? Vem do aramaico. Tá? Tanto que Jesus era conhecido como Yahshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Então, Yahshua significa Jesus, tá? Agora, Yahweh, esse particularmente eu desconheço, tá? O que eu sei é que o povo hebreu, à época de Jesus, chamava Deus como o grande Senhor, ou Jeová. Tá? Um dos nomes que é interpretado no aramaico como Yahweh, que provavelmente é isso que você coloca. Né? Mas essas duas palavras, elas vêm do aramaico antigo. Tá? Seu Walter, seja bem-vindo. Um grande abraço para o senhor aí, para todos, viu? Que Deus abençoe muito. Uma ótima Páscoa para o senhor também. Chocolate eu já não garanto muito, viu, seu Walter? Bernadette, boa noite, minha irmã. Minha filha fala durante o sono, fala em línguas estrangeiras. Quando acorda, diz que é difícil lembrar da língua portuguesa. Ela sempre conversa com alguém. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Minha irmã, falar em línguas estrangeiras é um tipo de mediunidade chamada xenoclasia. Xenoclasia. É um nome complicado, mas o que isso significa? Um médium, durante um transe, que pode ser também um transe do sono, tá? Ele, em contato com um determinado espírito, esse espírito, ele pode se comunicar em outra língua. E o médium transferir essa comunicação na língua original do espírito, vírgula, desde que o médium tenha no seu patrimônio do subconsciente e do inconsciente o conhecimento dessa língua. Ou seja, se em uma das suas encarnações ele teve conhecimento dessa língua, aí ele tem condições de conseguir isso. Tá? Então, por exemplo, se em alguma das minhas encarnações eu fui japonês ou alemão, se um espírito se comunicar por mim e eu tiver essa mediunidade xenoclasia, eu conseguirei falar em alemão ou em japonês. Mas mesmo que eu tenha tido um patrimônio nessas línguas e não tiver a xenoclasia, eu não consigo falar. E da mesma forma, se eu tiver a xenoclasia e não tiver em mim o patrimônio dessas línguas, eu também não vou conseguir. Tá? Só um adendo, só um esclarecimento. O transe mediúnico é uma coisa, o transe do sono é outra, tá? Porque durante o sono nós nos libertamos transitoriamente do corpo físico. E aí caem as barreiras do nosso inconsciente. Muitas vezes a gente entra em contato com conhecimentos que a gente não tem
transitoriamente nessa existência. Então a sua filha, muito provavelmente, ela pode ter vivido em alguma das suas existências esse conhecimento dessa língua e quando dorme recorda-se desse idioma, né? E aí acaba ocorrendo esse fenômeno, tá bom? Marli, boa noite. Obrigado pela pergunta, minha irmã. É possível ter memórias de vidas passadas? Algo como se fosse flashes de memória? E é possível também que a pessoa traga marcas de nascença no corpo que tem a ver com doenças ou fatos marcantes que têm acontecido em corpo em encarnações passadas? Sim, Marli, há possibilidade, tá? Por quê? Porque nós, quando encarnamos, nós esquecemos do passado como meio de evolução, para que a gente possa, liberto transitoriamente das marcas das memórias infelizes que a gente possa ter passado, a gente possa estar livre para evoluir melhor, tá? Mas isso pode acontecer às vezes em uma determinada situação da nossa vida, em um momento difícil, ou uma alta descarga de adrenalina por algum acontecimento ou alguma coisa que possa ter mexido muito com a pessoa, ela pode despertar determinados flashes de vidas passadas. Ou quando ela tem algum grau de mediunidade, também pode acontecer, tá? Pode acontecer. Bom, essa é a primeira questão sua. Pode ocorrer evidências de vidas passadas como se fossem flashes, exatamente. É possível também que a pessoa traga marcas de nascença? É possível. Por quê? Porque toda marca no corpo, quando ela traz também uma marca emocional muito forte, ela marca o corpo periespiritual, tá? Então, quando essa marca alcança o corpo perispiritual, através de um impacto emocional muito grande, que ocasionou determinada ferida no corpo, por exemplo, ela pode, ao encarnar num período curto de tempo, ou seja, entre ela desencarnar e ela reencarnar não levou muito tempo, ela pode, ao definir o novo corpo, uma vez que isso no processo de gestação, como André Luiz esclarece muito bem no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, ele descreve como é o processo de reencarnação. E ali ele nos mostra que o perispírito é ferramenta essencial para a formação do novo corpo. E que ele é inclusive chamado, o corpo perispiritual ou perispírito, de modelo organizador biológico. Portanto, quando nós ainda trazemos uma marca no perispírito, pode ocorrer que quando o perispírito forma o novo corpo, essa região afetada por essa marca pode trazer uma marca de nascença no novo corpo. Tá? Então pode ocorrer, desde que o prazo, o tempo entre uma encarnação, a desencarnação e a reencarnação não seja muito longo, tá? Mas pode acontecer sim. Vanice, boa noite, obrigado pela pergunta, minha irmã. Podemos pedir, se for permitido, e nossos antepassados estiverem bem, pedir para eles auxiliar um familiar querido que está em sofrimento? Eu sei que também dependerá do merecimento,
mas gostaria de saber se estarei fazendo mal. Bom, minha irmã, é uma questão delicada, porque, como você mesmo coloca na questão, se eles estiverem bem, né? Se eles estiverem bem e em condições de ajudar, não tem problema nenhum. Mas quando nós temos dúvidas em relação à sua condição espiritual, o aconselhável é não ficar pedindo diretamente a eles. Por quê? Porque muitas vezes esse nosso ente querido talvez não esteja em condições de ajudar. Isso não quer dizer que ele esteja mal. Às vezes está em recuperação, ou às vezes está ainda num processo de adaptação no mundo espiritual, que, como nós sabemos, pode levar muito tempo, dependendo do espírito. Então, quando ele recebe a nossa rogativa, a nossa prece, pedido de auxílio, muitas vezes ele fica angustiado de não poder ajudar. Mas, como você mesmo coloca na questão, se estiverem bem, eles, com todo o prazer do mundo, assessorado pela espiritualidade superior, eles vêm em socorro, com toda certeza. Então não tenha problema, não se preocupe, tá? Se você tiver condições de saber se eles estão bem, não tem problema nenhum. Se você tiver dúvida, peça para os espíritos superiores que os assessoram, que com certeza eles vão assessorar e auxiliar, tá? Elisângela, boa noite, obrigado pela pergunta. Minha filha diz que vê sombras no quarto dela, e mesmo quando dorme comigo, ela diz que vê a mesma sombra na porta do meu quarto. Como saber se é verdade ou coisa da cabeça dela? Ela já tem 12 anos e começou a dormir com a luz acesa. Bom, Elisângela, quando a pessoa entra na pré-puberdade e na puberdade, 11, 12 anos, às vezes é comum, tá, ocorrer indícios de sensibilidade que, eventualmente, no futuro, na fase adulta, pode se configurar em uma mediunidade mais ostensiva, mais reforçada ou não. Tá? Agora, esse relato que você está me falando, né, dessa sombra que ela percebe, muito provavelmente não seja da cabeça dela, tá? Pode ser realmente indício de alguma presença espiritual ali. O que eu oriento, tá? Antes de dormir, né, fazer durante as preces, antes de dormir, pedir aos espíritos nobres, aos espíritos amigos, que velem por ela durante a noite, que limpem o ambiente do seu lar, que fortaleçam e abençoem, e que, se eventualmente esse irmão que está se fazendo presente aí realmente estiver, que as equipes socorristas possam ampará-lo, abençoá-lo e encaminhá-lo. Né? Você começa a fazer isso com ela antes de deitar, tá? E isso tende a desaparecer, essa visão dessa sombra, tá? Eventualmente, com o passar do tempo, ela pode substituir, se isso for realmente uma sensibilidade mediúnica, pode substituir essa sombra por um foco de luz, um amigo espiritual, um mentor amigo, um familiar querido, tá? Mas aí ela não vai sentir medo, ela vai sentir uma sensação de paz, de harmonia, tá? O que é bom também, e eu oriento nesses casos, é a prática do Evangelho no lar, que auxilia muito
nesse objetivo, tá bom? Paulo, Silvana, boa noite, obrigado pela pergunta. Todas as doenças de nascença não deixam de ser um resgate? Agora, os vícios são adquiridos. Nós nunca ouvimos dizer que seria a posição nesse aspecto da pessoa andarilha que não tem família, vive sozinha e anda na estrada sem rumo. O que é que ele está resgatando? Bom, Paulo e Silvana, nós precisamos entender primeiro que todas as doenças são uma forma de resgate, tá? Apenas abrindo um parênteses aqui, porque quando as pessoas, e aí a gente está falando para muitas pessoas, e muitas vezes as pessoas não têm um entendimento muito grande da doutrina, que a palavra resgate era uma palavra um pouco marcada, né? Quando a gente fala em resgate, a gente pensa sempre em algo negativo, né? Resgate, nesse sentido, significa o quê? A pessoa está reparando com a sua própria consciência culpada um equívoco que ela cometeu. Dessa forma, não há castigo e não há punição divina, tá? O resgate, nesse sentido, é uma forma que o espírito encontrou de reparar-se com a sua própria consciência, tá? Então, os vícios adquiridos são livre-arbítrio do indivíduo. Ele pode vir com determinadas tendências ao vício, né? Que hoje a ciência fala nisso. Pessoas que têm uma predisposição a serem alcoólatras, por exemplo. Porque tem pessoas que na adolescência tomam bebida e depois param e nunca mais bebem. Como eu. Né? Eu, pelos meus 15, 16 anos, também bebia. Com 17, no meu primeiro porre, eu nunca mais bebi nada. Estou com 40 e poucos. Eu passo 40. Poucos vocês põem quanto quiserem, tá? E desde os 17 eu não bebo mais. Ou seja, agora, se eu tivesse uma predisposição à bebida, com certeza eu seria um alcoólatra. Então nós trazemos sim essas tendências do passado. Cabe ao indivíduo, através do seu esforço e livre-arbítrio, não cair no vício. Agora, em relação às pessoas que são andarilhos, mesmo assim a gente tem que ver a condição. O que levou a pessoa a se tornar um andarilho? Ela perdeu tudo na vida e não teve outra situação a não ser morar na rua? O que levou ela a morar na rua foram situações que fugiam ao seu controle? E aí então está configurado uma necessidade de reparação, de resgate. Né? Agora, se a pessoa opta por morar na rua, aí é uma escolha do seu livre-arbítrio, vinculada muitas vezes numa questão de remorso por algo que aconteceu, enfim. Aí nesse caso, ele também cumprirá a sua tarefa de uma forma ou outra, porque a espiritualidade superior, através da justiça divina, vai adequando o nosso plano encarnatório conforme as nossas decisões, tá? Vamos lá. Ângela, boa noite, obrigado pela pergunta.
Como um espírita pode administrar a tortura psicológica provocada pelo seu sobrinho de 30 anos e sua irmã, que é mãe do rapaz? A causa são os cuidados que temos que ter com minha mãe de 93 ou 99. Eu já tô, os olhos já não ajudam tanto, tá? Por causa da Covid. Como espírita, me cobro muito para não entrar em atritos maiores. Mas até quando um espírita tem que suportar tamanha insensatez? Afinal, ambas são irmãs, filhas da mesma mãe. Bom, minha irmã, há, há em toda essa questão uma questão um pouco mais profunda, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz uma questão ao espírito São Luís, que é a seguinte: quando o mal de alguém prejudica outras pessoas, nós podemos revelar esse mal ou não deveremos revelar, tomando por base isso a caridade. E São Luís diz: quando o mal que a pessoa pratica só afeta ela mesma, cabe-nos silenciar como dever de caridade. Não deveremos julgar. Mas, quando esse mal afeta outras pessoas, é o nosso dever de caridade apontar o erro. Ou seja, denunciar o erro, esclarecer o erro, né? Então, nesse caso, né, adequando, fazendo uma analogia a essa questão sua, né, uma vez que essa atitude acaba prejudicando outra pessoa, que é a sua mãe, né, entendo eu por essa interpretação de que deve-se sim tomar uma atitude. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: no entanto, nós também sabemos, através da doutrina espírita, que na família residem dois tipos de espíritos. A gente pode colocar, e aí eu não gosto muito de dar porcentagem, porque varia de família para família, mas uma porcentagem muito menor, os espíritos que nos amam. E numa porcentagem extremamente maior, os espíritos que nos odeiam. E muitas vezes nos odeiam porque a gente aprontou muito. Então, se você tem uma certa dificuldade com a sua irmã e com o seu sobrinho, e eles têm com você, uma razão tem aí, né? E nós, como espíritas, sabemos, conforme o item 1 e 2 do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, causas anteriores e atuais das aflições, se não encontra uma razão para essa discórdia nessa existência, com certeza existirão em existências anteriores. Colocado isso, deve-se resolver o problema? Sim, mas com o maior cuidado, com o maior carinho possível, com o maior sentimento de fraternidade. Lembrando de que Jesus foi o exemplo de caridade, mas soube ser enérgico quando era necessário, aliando a energia ao amor, tá? Que é uma questão muito delicada para a gente, né? Porque a gente ainda
tem tanta dificuldade que muitas vezes a gente confunde energia com raiva, com agir de forma violenta. E não é bem assim, tá? Yara, obrigado pela pergunta, Yarinha. O que o Espiritismo pensa do jejum da Quaresma? Bom, o jejum da Quaresma é uma prática católica. E como todas as práticas de outras religiões, nós espíritas temos o dever moral de respeitar profundamente. Mas nós abrimos aí uma questão para refletir. A Quaresma é um período de jejum e reflexão, rememorando o jejum de Jesus no deserto, para refletir. Pois bem, diante disso, não seria mais conveniente, ao invés de um jejum alimentar, não seria mais conveniente para a evolução do espírito um jejum moral? Ou seja, pegar esses 40 dias da Quaresma, ao invés de jejuar alimentos, jejuar de práticas negativas. Por exemplo, nessa Quaresma eu não vou falar mal de ninguém por 40 dias. Eu não vou mentir por 40 dias. Eu não vou pensar mal de ninguém 40 dias. Eu não vou julgar ninguém por 40 dias. Isso vai me auxiliar muito mais no meu processo evolutivo do que simplesmente não comer carne ou não comer determinados alimentos, tá? Esse é a reflexão que a doutrina espírita deixa para todos nós, tá? Betânia, obrigado pela pergunta. No sábado me deitei um pouco e estava chovendo. Me vi na casa do meu bisavô e vi meu tio-avô já desencarnado. E lhe perguntei o que o senhor está fazendo aqui. E ele me respondeu: eu é que lhe pergunto. Deixa eu só arrumar aqui a questão. Em seguida disse que iria passar uns dias ali. E voltei para minha cama. Esse meu tio era espírita. Posso ter desdobrado? Logo pensei, será que sua esposa piorou? Está na cama há 5 anos, obrigado. Betânia, na verdade o que você teve aí foi um sonho lúcido, tá? Você relembrou, você encontrou durante o sono com seu bisavô, tá? Seu bisavô te encontrou, tá? Vocês tiveram um diálogo, vocês tiveram uma conversa. No entanto, quando você retornou ao corpo, você trouxe essa conversa. Mas quando essas informações do encontro chegaram e foram transmitidas da mente, que é o espírito, que é patrimônio do espírito, para o cérebro, que é patrimônio do corpo, o cérebro tem dificuldade em decodificar essas informações. Então se mistura o encontro que você teve com algumas fixações mentais, com algumas preocupações suas, com algumas ansiedades, com algumas coisas que você pode ter visto durante esses dias e que de forma até inconsciente te gravaram na memória. Então aparece esse diálogo um pouco confuso, né, como pano de fundo para esse encontro. Então, o que nós podemos tirar desse sonho é que você encontrou o seu bisavô e ele estava bem, né? Aí é aquilo que a gente pode tirar do sonho. Em relação ao diálogo, creio eu que foi mais um fruto da mistura de uma variadas situações de fixação mental, muitas vezes, ou de situações que você passou no período de acordada, nos últimos dias, e que acabaram projetando esse tipo de mistura, tá? Mas acredito também que não tenha alguma coisa a ver com a sua com a esposa dele, tá?
provavelmente ele tenha vindo fazer uma visita à esposa ou auxiliar nesse processo e acabou te visitando, tá? Vânia, boa noite, obrigado pela pergunta. Nos fale um pouco sobre as marcas de nascença. Minha neta nasceu com uma igual à minha. O que isso pode significar? Bom, Vânia, como eu havia comentado, as marcas de nascença, elas ocorrem sempre que o corpo espiritual ou perispírito, ele fica marcado por alguma cicatriz, entre aspas, alguma marca nascida de ou um impacto, ou um corte, ou um ferimento no corpo que gerou consequências emocionais. Ou uma marca que foi gerada por um trauma emocional, por alguma situação emocionalmente traumática. E isso acaba, no momento do processo de reencarnação, como eu coloquei na outra questão, como o perispírito faz parte essencial do processo de formação do novo corpo, como um modelo organizador biológico, ele pode plasmar o corpo nessa região da marca, com essa marca no corpo físico novo, tá? Mas que muitas vezes não tem necessariamente uma significação maior. Eventualmente, vocês duas podem ter tido uma relação muito forte e, eventualmente, essa marca emocional pode ter marcado as duas e, eventualmente, surgir no corpo dela também, tá? Eventualmente, né? Porque aí, o que a gente pode afirmar com certeza? Que a marca de nascença é sempre uma marca que ficou emocionalmente gravada no perispírito, e como o processo de reencarne foi como que eu posso, me faltou a palavra, relativamente curto entre o processo de desencarne e o processo de reencarne, pode acontecer dessa marca ainda estar vinculada ao corpo perispiritual quando da reencarnação. E aí ela nascer também com essa marca, tá bom? Bernadette, boa noite, minha irmã. Obrigado pela pergunta. Você pode falar um pouco sobre a última ceia de Jesus e os apóstolos? Oh, minha irmã. E hoje é tão significativo para isso, né? Quinta-feira, a noite da última ceia, né? E como eu coloquei na terça-feira que nós comentamos um pouco sobre a Páscoa, e Jesus sempre se colocou como Cordeiro Pascal. Ele viveu 3 anos com os apóstolos. Os apóstolos formaram com ele um vínculo emocional. E naquela noite, em que ele sabia que estava se preparando para os últimos momentos da sua trajetória, da sua missão na Terra, que foi tão gloriosa, ele comunica aos apóstolos que voltaria para o mundo espiritual, que ele estava em vias de completar a sua missão na Terra, e que naturalmente eles iriam sentir a dor da presença física, da falta da presença física. Como diz o famoso poeta, a saudade é a ausência do ser presente e a presença do ser ausente. Mas ele nos fala que ele conhecia as fraquezas dos apóstolos. Pedro, tu me trairás ainda hoje, me negarás, mas mesmo assim eu te amo.
Judas, o que tiver que fazer, faça-o rápido. Eu sei que você vai me trair, mas o meu amor por você continua igual. Eu vos amo, disse Jesus. Eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque tudo que tenho aprendido com meu Pai, tenho compartilhado com vocês. Então a última ceia foi esse momento especial em que Jesus diria: olha, vocês vão passar pela dor da minha ausência física, mas perseverem, porque do mundo espiritual eu continuo ao lado de vocês, dirigindo a expansão do evangelho de amor de Deus. E vocês passarão pela estrada estreita das dificuldades, mas eu estarei contigo, estarei convosco, porque é a única forma de ascender espiritualmente. E assim foi com os apóstolos, e assim está sendo conosco. Jesus nos convoca 2000 anos depois, nesta quinta-feira, a recordar que diante das dores, dos sofrimentos, dos desafios, das doenças, diante da pandemia e da dor, muitas vezes a gente se sente desamparado. Muitas vezes a gente sente a falta da presença física de Jesus. Mas devemos ouvir na acústica da alma: eu já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Estarei convosco todos os dias, porque eu diretamente coordeno e dirijo as vossas vidas. Então acredito que essa é a grande lição da Santa Ceia. E as pessoas se preocupam tanto se a Santa Ceia tinha vinho, se não tinha, se estavam sentados à direita ou à esquerda, quem que estava lá, quem que não estava, né? Quando na realidade esse é o verdadeiro sentido da Santa Ceia, né? Ô Betânia, foi depois do almoço, não dormi, pois foi tudo muito rápido, questão de segundos. Realmente, o que ocorre, Betânia, é assim: há uma questão de Kardec no Livro dos Espíritos, que ele pergunta, quando fala do desprendimento da alma do corpo durante o sono, se esse desprendimento é possível mesmo num breve cochilo. E os Espíritos falam: desde que a pessoa adormeça, mesmo que em breves momentos, o espírito tem a possibilidade de sair do corpo, assumir as suas capacidades espirituais, ou seja, tendo a capacidade de captação da espiritualidade ampliada, e nessa situação poder ter recebido uma visita do seu avôzinho, né? Isso só vem a confirmar aquilo que eu falei. Muito provavelmente ele veio visitar a esposa e aproveitou e visitou você, tá? Moisés, boa noite, obrigado pela pergunta. Meus irmãos, antes de responder ao Moisés, eu só gostaria de pedir a gentileza, o carinho de vocês. Nós já estamos em 8h45, então gostaria que vocês encerrassem as questões
para que a gente tenha tempo de responder aquelas que ainda estão, e até às 9 horas, para que a gente possa partir para a segunda etapa da nossa reunião, tá bom? Já agradeço antecipadamente o carinho. Pode nos esclarecer se quando da elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade e tantos outros deram comunicação através de um único médium, numa única sessão, ou as mensagens vieram de outras partes do mundo? Pergunto para entendermos a credibilidade da codificação. Obrigado. Moisés, é uma questão essencial. Essencial. Porque um dos pilares para a elaboração, não só do Evangelho segundo o Espiritismo, mas de toda a codificação, é uma forma de trabalho que Kardec utilizou, chamada universalidade dos ensinos dos Espíritos. Quando ele estava fazendo o Evangelho, o Livro dos Espíritos, que hoje tem 1019 perguntas, mas na primeira edição tinha 502, ele mandou a mesma questão a vários espíritas da França, e sem que um soubesse do outro, e esses médiuns, devidamente mediunizados, responderam e reencaminharam para ele vários e vários médiuns de vários locais da França e da Europa. As questões que não sintonizavam com a maioria eram descartadas. E aquelas que batiam, que entre si conversavam, ele comprovava que aquilo realmente vinha de uma única fonte. Então, por exemplo, o que é Deus? A primeira questão do Livro dos Espíritos. Um espírito dizia assim: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Um outro médium em outro país dizia: Deus é a inteligência amorosamente, infinitamente suprema, a causa amável de tudo que existe no universo. Perceba, as respostas são diferentes nas palavras, mas a ideia é a mesma. Então, assim que ele elaborou toda a codificação, no caso do Evangelho segundo o Espiritismo, ele elaborou em 1863, sendo publicada em 1864, tá? E todos esses artigos que ele utilizou foram compilados de vários locais. Tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo é dividido da seguinte maneira. Ele tem, se não me falha a memória, gente, me perdoe, às vezes falho. Na minha idade, às vezes já começa a falhar. 27 ou 28 capítulos. Porque tem o último, é a coletânea de preces espíritas. Mas todos os capítulos são assim. Kardec coloca o texto evangélico, a explicação dele mesmo, Kardec, e depois as instruções dos espíritos, que são mensagens dos espíritos vinculadas àquele assunto. Em todas as mensagens dos espíritos tem o nome do espírito, o ano que veio a mensagem e aonde que é a mensagem. Então tem Paris, tem Lyon, tem Bordeaux na França e tantas outras. Tá bom? Então foi assim que foi feito. Luzia, boa noite, obrigado pela pergunta. Quando se dá o desdobramento, qual é a diferença do sonho? A diferença do desdobramento, assim, desdobramento, na verdade, é uma característica mediúnica. A pessoa apaga e sai do corpo no mundo espiritual e retorna e recorda tudo. Isso é desdobramento propriamente dito. Tá?
Ocorre que, quando nós saímos do corpo, nós sempre vivemos no mundo espiritual experiências. E sempre voltamos. E quando voltamos, nem sempre lembramos do que a gente viveu. Às vezes a gente tem lembranças desconexas, misturadas com fixações mentais. Isso é chamado sonho. Quando esse sonho é muito nítido, é muito transparente, é muito real, aí a gente pode considerar que foi um reflexo real do que a gente viveu no mundo espiritual, e aí a gente pode chamar esse sonho de desdobramento, tá? Oi? Tem uma irmã que desencarnou. Irani, boa noite, obrigado pela pergunta. Tem uma irmã que desencarnou há 8 anos. 2 anos após o desencarne dela, minha mãe faleceu depois de passar por todas as fases do Alzheimer. 1 ano e meio após o desencarne da minha mãe, estava em casa acordada, mas sentada na cama, e vi como assistindo em uma TV a minha mãe levantar de uma cama com um camisolão branco e falando que estava enxergando, já que ela perdeu a visão já fazia uns 15 anos. E ela se levantou e comentava que estava enxergando, e viu uma mão em seu braço falando para ela ter calma. E ela disse: calma, mãe, eu estou aqui. Será um sonho? Eu estava acordada. Eu fiquei tão feliz, pois acredito que minha irmã amparou minha mãe quando ela despertou. Pode me ajudar nessa dúvida? Minha irmã Irani, você não sonhou, você teve uma visão do mundo espiritual, né? Você entrou, muito provavelmente ocorreu com você exatamente aquilo que ocorreu com a nossa outra irmã. Ou, e aí é uma questão que você vai analisar, ou você passou por um breve cochilo e teve uma liberação, um desdobramento nesse sentido, e viu nitidamente o despertar da sua mãe no mundo espiritual, amparado pela sua irmã, né? Ou você teve um desdobramento mediúnico, em que não há necessidade de adormecer. Você apaga no local onde você está e desdobra. E aí você percebe o fato. Em ambos os casos, tenha certeza, você viu a sua mãe acordar com o corpo refeito, vendo, perfeitamente lúcida e amparada pela sua irmãzinha, tá? Vamos lá. Betânia, depois da ressurreição de Jesus, ficou na terra. Peraí, opa, vamos lá. Depois da ressurreição, Jesus ficou na terra. Como foi seu retorno à pátria espiritual? No sentido da morte física. Na verdade, Betânia, há os evangelhos falam o seguinte: Jesus morreu na sexta-feira. Os historiadores falam que por volta das 3 às 3h30, 4 horas da tarde. Tá? Ele ressurgiu materializado em espírito para Maria de Magdala no domingo pela manhã. Então, a morte física dele se deu na sexta-feira, 3 a 4 horas da tarde, e ele ressurgiu a Maria de Magdala pela manhã do domingo. A partir daí, ele surgiu no cenáculo, ele surgiu para os 2 viajantes de Emaús, ele surgiu para os pescadores na Galileia, e ele ficou com os apóstolos durante 40 dias.
depois do seu desencarne, sempre aparecendo materializado. Até que no 40º dia ele ascende aos céus, nas portas da cidade de Betânia, diante dos apóstolos e dos 500 seguidores, discípulos, que passaram a ser conhecidos como os 500 da Galileia. Então, o seu retorno à pátria espiritual deu apenas 40 dias após a sua aparição na Páscoa. Tá? Agora, aonde ele esteve nesses dias de sexta a domingo? Um poema lindo, lindo, de Chico Xavier, psicografado pelo Chico, de Maria Dolores, fala que no diálogo entre ele e Maria Madalena, Maria de Magdala pergunta a ele: Senhor, se morreu e não subiste ao céu e não estava conosco, onde estava? Porque ele disse: não me toque, porque ainda não subi a meu pai e a seu pai. E ele responde: eu desci as zonas de sofrimento do umbral para resgatar o amigo invigilante, Judas de Queiroz, que havia se matado. Né? Então, essa, em linhas gerais, as questões sobre a morte física e o retorno espiritual de Jesus ao mundo espiritual. Você não vale. Você é minha irmã mais velha. Eu conto a minha idade, a sua nem por decreto. Mandu, hoje passa, tá? Bom, meus irmãos, então encerraram as questões. Mais uma vez eu gostaria de agradecer profundamente o carinho de vocês e em terem entendido essa orientação espiritual e se restringirem o horário conosco, tá? Então vamos partir agora para as nossas vibrações. Eu sempre falo nas vibrações que a vibração tem uma força que a gente não imagina. Né? Chico Xavier certa vez disse: as orações de mãe arrebentam as portas do céu, arrombam as portas do céu. Jesus disse: onde estiver 2 ou mais pessoas em meu nome, ali estarei. Nós estamos aqui reunidos em muitos e todos vibrando a Jesus e a Deus. Tenhamos certeza que nesse momento o seu luminoso exército de mensageiros estará ao lado de todos que pedimos. Vamos fechar os olhos do corpo e abrir os braços da alma para receber o carinhoso abraço de Jesus. Vamos falar das nossas necessidades e sofrimentos, das nossas dores, e Ele, o celeste amigo, haverá de nos amparar. Rogamos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber o auxílio e a bênção. Rogamos pelos nossos irmãos encarnados em humanidade, a todos que passam por provas e expiações, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa. Pedimos, Senhor, seja o farol a nos iluminar pelos caminhos pedregosos da terra,
para que, não obstante atravessando dores e dificuldades, jamais percamos de vista a tua luz infinita. Agradecemos e rogamos aos nossos irmãos que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina humana como incuráveis, rogamos a cura, Senhor. Mas sabemos que nem sempre é possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito. E assim rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza de que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Pedimos agora por todos os nossos irmãos encarnados da humanidade, iniciando pelo nosso próprio lar, pela nossa família, pelos nossos familiares que sabemos passar por dificuldades. Muitos de nós enfrentando a prova tão dolorosa da Covid no próprio lar, no seio da própria família. Rogamos, Mestre, o seu apoio. Rogamos agora por todos os nossos familiares, por todos os nossos conhecidos, por todos aqueles que sabemos passar por dificuldades e dores, por todos aqueles que nesse momento a nossa mente alcança, porque o nosso pensamento agora se transforma em ponte luminosa e o imenso exército do Cristo, sob as suas ordens, desce sobre a terra como estrelas cadentes, seguindo o nosso pensar, para que ao lado de cada sofredor esteja um mensageiro do seu divino amor. Rogamos por todos os nossos irmãos em humanidade, não só do Brasil, não só da América, mas de todo o planeta Terra, que nesse exato momento lutam com a prova da Covid, seja no estágio mais brando, seja no estágio mais agravado. Rogamos, Senhor, Tu que é considerado o médico de todos os médicos, abençoa todos, concedendo-lhes a bênção da cura, a bênção da melhora, mas abençoa também seus familiares, dolorosos com essa dificuldade. Rogamos agora por toda a humanidade que de forma indireta também sofre as consequências da pandemia, pelo desespero, pelo medo constante, pela necessidade da autodisciplina nos cuidados sanitários e higiênicos e de saúde sanitária. Muitos, Senhor, nesses momentos turbulentos da terra se entregam ao desespero, à violência, ao suicídio. Rogamos por eles, Senhor, que Teu toque divino ampare e abençoe. Rogamos por todos os nossos irmãos que, não obstante a pandemia, passam
por situações também muito aflitivas, que fazem parte do seu processo de libertação moral, de resgate, não para com Deus, mas para com a sua própria consciência, ainda turvada, ainda manchada pelas dores do remorso. Rogamos, Senhor, ampare e abençoa toda a humanidade, tão dolorida e sofrida por esses meses de expiação coletiva que nós, na humanidade, estamos passando. A vacina se apresenta como uma luz, como o raiar de um novo dia de esperança e fé. Nos fortalece, Senhor, para que possamos principalmente sair dessa pandemia moralmente melhores do que quando nela entramos. Rogamos pelos nossos irmãos desencarnados, pelos nossos familiares que se foram antes, para que Deus os ilumine na nova etapa e recebam de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Rogamos, Mestre, pelos nossos irmãos que sofrem no mundo espiritual, as consequências de uma vida voltada ao erro. Rogamos, Mestre, que teu infinito amor conceda-lhes o arrependimento, que abrirá as portas para a vida renovada. Rogamos pelos irmãos suicidas, aqueles que se atiram ao pântano do desespero, que a doce Mãe Maria de todos nós possa agasalhar-lhes em seu manto de amor. E aos nossos irmãos, ainda enraizados no mal, que teu luminoso toque possa implantar em seus corações a semente luminosa da verdade, para que um dia ela floresça e se tornem dignos do teu infinito amor. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, aos irmãos de luz que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, livrando-nos do mal. Porque teu é o reino, poder e glória sempre. Amém. Vamos nos manter ainda de olhos fechados. Hoje, eu não os convido a ir às praias doces e belas da Galileia, mas convido pela força do pensamento a atrair Jesus para diante de nós, em nosso lar, recebendo a divina visita. Nesse momento, pela força do pensamento, vamos percebendo que uma garoa luminosa cai sobre o nosso lar e, ao nos atingir, é absorvida por nós. Diante dessa garoa de luz, um foco luminoso se humaniza e Jesus se apresenta a nós, sorridente. O seu amor nos contagia, a sua luz nos cura. As dificuldades orgânicas, mentais, espirituais
desaparecem ante a presença do Divino Amigo. Nos sentimos extremamente renovados e fortificados. E quando estamos ao ponto de nos entregar às lágrimas diante da presença daquele que amorosamente dirige os nossos destinos, ele nos sorri e diz: filho, segue em paz. Carrega contigo a certeza de que o maior tesouro que um espírito pode ter, enquanto transitoriamente caminha pela terra, é a consciência tranquila, o dever cumprido. Segue o meu evangelho de amor, sempre que for convocado a uma escolha, e diante disso siga em paz, porque os obstáculos da vida nada mais são do que degraus que permitem que você alcance a glória a qual eu aguardo que vocês conquistem. Estou contigo, e quando se sentirem desamparados, recorda-se, faça silêncio interior e ouvirá a minha voz na acústica da alma. Vá em paz, estou contigo. E assim, encerrada essa nossa mentalização, recebido a bênção do passe e da fluidificação das águas, nos resta agradecer. Agradecer aos nossos mentores espirituais que estiveram conosco, a todos os trabalhadores espirituais do GAEFA, a todos os espíritos amigos que nos atenderam em nossas súplicas, ao dirigente espiritual desta reunião, a Francisco de Assis, o patrono da nossa casa, a doce Mãe Maria de Nazaré, que abençoa a humanidade com seu manto de luz, a Jesus, o nosso Mestre, a quem devemos o caminho, a verdade e a vida, e a Deus, o nosso Pai, a quem humildemente entregamos aos pés mais esta reunião, rogando o Senhor, nos ilumina, fortalece e abençoa, nos faz olhar para dentro de nós próprios e encontrar dentro de nós a força da essência divina, pois somos filhos do Criador, vossos filhos, Senhor. Não nos deixa esquecer a força que temos, para que possamos trilhar pela terra com a serenidade daqueles que são imortais, com a fé daqueles que são filhos de Deus e com a serenidade daqueles que buscam Jesus. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, encerramos mais um encontro, mais uma reunião do GAEFA. Nosso profundo agradecimento e gratidão pelo carinho da presença de todos vocês, pelo apoio que nos deram com as suas energias, com as suas vibrações, para que essa reunião pudesse ser possível. Tenham a certeza que vocês, junto a nós, fizeram um trabalho
magnífico para que a espiritualidade pudesse chegar longe na distribuição generosa das misericórdias de Deus. Quantos que nós nem sequer conhecemos, nem sequer cogitamos a existência, que nesse exato momento está recebendo as bênçãos daquilo que estamos fazendo nesse momento. Nossa profunda gratidão. Dizer que se eventualmente em alguma resposta eu fui infeliz, ou de alguma forma vocês não concordaram, ou têm um outro entendimento em relação à resposta, eu peço que comentem para que a gente juntos possa chegar no entendimento melhor. Eu estou muito, mas muito longe de ser um grande conhecedor da doutrina. Como Herculano Pires dizia, na doutrina não há professores, somente alunos. Ou Leon Denis, o Espiritismo é um oceano e nós estamos nos banhando em suas praias. Então, assim, se eventualmente tiver algo, coloque nos comentários para que a gente cresça em conhecimento juntos, tá? Do mais, como todas as semanas eu digo, esta live continuará na nossa página do Facebook, Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis. Daqui a alguns momentos também estará no nosso canal do YouTube, o Gaefa Espírita, tá? Eu vou ver a possibilidade também de começar a postar também no nosso Instagram. Graças ao carinho dos amigos, de amigos e companheiros da casa, fizemos o nosso Instagram também, que é @gaefaespírita. Também vamos colocar lá, tá? Aqueles que quiserem conhecer o nosso Instagram, a nossa página vocês já conhecem, o nosso canal do YouTube, fiquem à vontade. No nosso canal do YouTube nós temos não só todas as palestras de Pinga Fogo que fizemos e as palestras de terça, que são as doutrinárias, como também outras palestras que a gente foi fazendo ao longo do tempo, seminários, enfim. E se eventualmente o canal os auxiliar para algo, eu peço que compartilhem, que se inscrevam no canal. Nós temos a ambição de chegar a 1000 inscritos para que possamos fazer transmissões também online, simultâneas, Facebook e YouTube. Eu já estou sonhando aqui com a possibilidade de fazer Facebook, YouTube e Instagram ao mesmo tempo. Vamos ver se a gente consegue. Para que essa mensagem do Espiritismo, que é imensamente maior do que eu, não é uma divulgação do João Pessoa, é uma divulgação da doutrina. Eu peço também que, se quiserem, que possam compartilhar também a nossa live no Facebook, para que mais pessoas possam ter esse conhecimento. Hoje, quantas pessoas sofrem, e talvez algo que eu fui instrumento para falar aqui hoje possa aliviar esse sofrimento, já terá valido a pena. Minha gratidão eterna a cada um de vocês. Tenham um abençoado resto de semana. Lembrando-se, amanhã, sexta-feira da Paixão, não se envolvam no sofrimento e na tristeza de muitos. O que Jesus passou na cruz foi veículo para a gloriosa manhã de Páscoa, da ressurreição. Jesus é o mestre da alegria
E ele nos comprovou isso através da Páscoa. Não existiria a alegria da Páscoa se não fosse a tristeza da cruz. E tenha uma Páscoa abençoada, com muito chocolate, com muitos ovinhos, né? Mas não se esqueçam do sentido profundo da Páscoa. Terça-feira que vem estaremos juntos novamente, mais uma reunião, onde abordaremos um tema do Evangelho pela ótica da doutrina. Terça-feira pela manhã eu já estarei disponibilizando nas nossas páginas o tema da live, tá? Do mais, Deus abençoe e ilumine a cada um de vocês. Fiquem em paz e que o Senhor nos abençoe.